Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Estamos aí com mais um vídeo aí. Hoje falaremos aí de um tema muito importante e é um texto, muito mal usado pelos irmãos imortalistas. Eu tive a iniciativa de gravar esse vídeo devido a um pastor, que defende o imortalismo, que estava no Vejam Só, e tudo que ele foi falando, defendendo a doutrina imortalista, eu fui analisando a conversa dele, fui analisando os ditos dele, se encaixavam perfeitamente com a crença espírita. Tudo que ele defendeu, tudo que ele falou era tal qual a crença espírita, com uma pequena diferença, Nós cremos que Jesus é a única fonte de salvação. Os espíritas creem na reencarnação sucessiva. Só que os espíritas podem muito bem, para quem já acredita em uma alma que tem consciência fora do corpo, subsiste fora do corpo, é uma pessoa mais fácil de ser doutrinado, digamos assim, catequizado, e os espíritas usam muito ali o texto de João 16:2, onde Jesus diz que tinha muitas outras coisas para dizerem aos apóstolos, mas eles não estavam prontos para receber. Os espíritas usam esse texto e dizem que essa parte se refere à reencarnação. Aí o pessoal pode ser persuadido com uma frase dela. Os imortalistas, quando a gente conversa com eles dizem: quando que a pessoa vai para o céu? Não, imediatamente após a morte a pessoa vai para o céu. E tem em mente, o texto ali do Ladrão da Cruz que explicamos aí no vídeo passado, que é um texto mal usado, fora do contexto e que tem sérias implicações se utilizado dessa forma. Aí, tendo isso em mente, que morreu vai direto para o céu na mesma hora. Temos inúmeras implicações, como o juízo, quando que a pessoa passará pelo juízo? Já morreu, já vai para o inferno? Não, já vai para o céu ou para o inferno? Como que fica o juízo? Quando que acontece o juízo? A Bíblia é enfática em falar no grande e temível dia do Senhor, o dia do juízo. Aí não existe juízo, já pulou uma etapa, que é muito clara na Bíblia do juízo, porque morreu foi direto para o céu. E se isso fosse verdade, trabalhando com esse pressuposto, temos vários problemas. Um exemplo é quando Jesus ressuscitou Lázaro, ali em João 11. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, o texto diz que Lázaro estava morto há 4 dias. Se a pessoa morre, vai imediatamente para o céu. Então Jesus fez um desfavor para Lázaro. Imagina Lázaro lá no céu, todo feliz na presença do Eterno. Não, tem que voltar ali para a terra porque Jesus está me ressuscitando ali, eu tenho que voltar para aquele mundo cheio de pecado, de dor e para morrer de novo. Não faz sentido, não faz sentido. A morte é uma eterna inconsciência. Não existe consciência, não existe, como diz Eclesiastes 9, 5, 6 e 10, não tem amor, não tem ódio, não tem sentimento. Tudo pereceu. Se não existe amor, não existe ódio, não tem sentimento nenhum, não tem consciência, não tem como ter consciência pós-morte, porque se existir essa consciência não é morte, é desencarnação. Aí os espíritas têm razão, a pessoa não morreu, ela desencarnou. E o pessoal faz esses usos aí. E aí eles citam alguns textos aí, às vezes as almas debaixo do altar, clamando por vingança, lá Apocalipse 6, verso 9. Se olharmos esse texto, vejam bem os textos que o pessoal usa. As almas clamando debaixo do altar. O morreu vai direto para o paraíso. E a parábola aqui que vai para o seio de Abraão e ainda fica vendo o outro sendo queimado no inferno. Veja bem, então qual que é o resultado final da morte? A pessoa morre, vai para debaixo do altar? Ou a pessoa morre e vai para o paraíso? Ou vai para o seio de Abraão junto com Abraão? Vejam, os textos que eles usam são textos que se contradizem entre eles. E um texto diz que morre vai direto para o céu, o outro já diz que vai para debaixo do altar, essas almas. Complicado a crença imortalista. Essas são algumas das inúmeras implicações e incoerências pois se morremos e vamos direto para o céu, para que Jesus tem que voltar? Basta pedirmos a Deus para morrermos e irmos todos para o céu. Quem morreu então está em melhor situação do que nós, os vivos. A morte, que é a inimiga número 1 do homem, se tornou um aliado agora, porque a pessoa, o cristão, morreu, ele vai direto para o céu.
Isso é uma maravilha, então é ótimo morrer, não precisamos lutar pela vida. Jesus, para que Jesus voltar para nos dar a vida, se já temos a vida, é só morrer e ir para a presença de Deus. E Jesus volta, a alma sai do céu, vem, volta para o corpo, encarna para voltar para o céu. O camarada está lá sendo atormentado no inferno, ele volta, encarna para voltar para o inferno. É uma crença que ela tem muito dificuldade de ser expressada e o pessoal defende, e a Bíblia e o cristianismo não tem nada a ganhar com isso. Eu costumo dizer que essa crença ela favorece o espiritismo, essa crença ataca frontalmente a vinda de Cristo e essa crença torna as pessoas propícias a crerem e partirem para o espiritismo. Um exemplo, uma pessoa que perdeu um parente, quem nunca perdeu um parente e ficou com vontade de pedir desculpas, falar alguma coisa ou ter uma interação a mais. A morte pegou aí a pessoa de surpresa. Aí a pessoa tendo essa consciência que existe essa vida fora do corpo, essa alma com consciência, aparece aí um espírito, alguém não, vamos ali em tal lugar ali que você vai conversar com seu parente, pedir desculpa. Ele aí vai lá, o inimigo falsifica a voz da pessoa, falsifica até o perfume e tudo mais, a pessoa fala coisas que só a pessoa sabia. Nossa, era meu pai, era meu filho que morreu. A pessoa volta de lá crendo nisso, que já pegou a pessoa com o sentimento, com a questão emocional abalada, foi muito fácil levar a pessoa para o lado de lá. É uma crença que os cristãos defendem que são um desfavor para a Bíblia e um passo para chegar ao espiritismo. E isso é um problema sério porque se a pessoa tivesse consciência, morreu, não tem consciência alguma. Qualquer manifestação fora disso são os anjos caídos enganando os seres humanos. Quem morreu está inconsciente para ter vida somente em Cristo, com Cristo e na sua volta. Era bem mais difícil ser enganado. As questões ali que o catolicismo defende sobre intercessão de santos, que Maria é mediadora, os santos são mediadores, intercedem por nós. Isso acabaria, pois se fosse pregada a verdadeira doutrina bíblica, que morreu, ficou inconsciente, como que eles iam pregar que alguém intercede por alguém, que o morto que está lá no céu, obviamente, a sua alma está no céu intercedendo por nós? Não existiria isso, mas o pessoal, os cristãos, insistem em pregar essa doutrina. Eu creio que esse texto trata-se de uma parábola, a parábola do rico e Lázaro, por vários motivos. Falarei alguns aqui. Primeiro, que ela está num bloco de texto ali do capítulo 15 ao 17 ali, que é uma série de parábolas que Jesus conta. Segundo, o pessoal às vezes fala, mas ele não é uma parábola porque ele não começou dizendo que é uma parábola. A parábola do filho pródigo ele também não começou dizendo que é uma parábola. Aí o pessoal às vezes fala, mas Cristo ali, se ele não quis ensinar uma vida pós-morte, então ali ele está mentindo, mas a parábola do administrador fiel, entendida a grosso modo como eles entendem, parece que Jesus está incentivando a desonestidade. E se essa parábola fosse uma parábola para ensinar sobre uma vida pós-morte, ela deixou muito a desejar, faltou muitos elementos ali. E vemos que Cristo, quando ele iria contar as parábolas, não só as parábolas, o livro de Apocalipse, todo o livro de Daniel, Cristo, Deus, parte do conhecido para o desconhecido. Ou seja, ele toma um elemento que é conhecido no meio do povo e parte desse elemento conhecido para o desconhecido. Nunca o contrário. Ele tomou uma história que era um dito popular da época. Alguns estudiosos creem que esse dito vem desde os egípcios, pois existe uma história tal qual essa no livro dos mortos egípcios, e essa história rodava ali em todo o Mediterrâneo, digamos assim. Era uma história conhecida pelos judeus, pelo povo que ouvia Jesus. Jesus se apropriou dessa história, usou de uma coisa conhecida para partir para o desconhecido, que é levar a mensagem que ele trouxe dentro dessa maravilhosa parábola. Mas vamos lá, vamos analisar a parábola, vamos ler a parábola. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado.
No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou-lhe: Pai, eu lhe imploro que mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dei testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aí me aparece o bendito mosquito. Uma coisa que temos que analisar nessa parábola é o seguinte: ela contém nomes próprios. O nome que aparece, o nome Lázaro, ele é uma transliteração do nome Eleazar, que aparece ali em Gênesis 15, verso 2. Respondeu Abraão ao Senhor Deus: Que me haverá de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ou seja, Lázaro é uma transliteração do nome Eleazar. Vemos ali que Abraão clamava a Deus, imaginando que a sua descendência seria de um gentil, de um damasceno. Isso é muito interessante de notarmos, porque vemos aqui que o rico chama Abraão de pai Abraão. E os judeus ali do primeiro século, que é uma coisa que é tratado dentro dessa parábola, se gloriavam com as riquezas, com o luxo, com a vida que eles levavam ali, o que é um contexto muito típico do primeiro século. Eles ainda se gloriavam na circuncisão, na lei e principalmente em serem da descendência de Abraão. Um exemplo disso, veja no próprio livro de Lucas, capítulo 3, que diz o seguinte, Lucas 3, 8. João Batista, no seu discurso, diz o seguinte: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vemos aí que os judeus tinham um grande apreço em serem filhos de Abraão, descendentes de Abraão, e não se apegavam à verdadeira fonte de vida eterna. Eles esperavam a sua herança apenas por serem filhos de Abraão e desprezavam as profecias e Cristo, que era o que as profecias apontavam. Isso também é muito interessante de notar. Um outro fator que é importante notarmos também, que nos mostra que isso é uma parábola, que quando vamos analisá-la de forma bem assim detalhada, vemos aqui alguns elementos aqui que não condiz com a realidade, pois se formos tratar essa história como uma história real, vejam quantas dificuldades teremos. Temos o seguinte: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. A única menção que vemos na Bíblia sobre ser levado pelos anjos se encontra em Mateus 24, 31, que é quando Jesus voltar e os anjos do céu vão ajuntar o povo de Deus. Isso aqui pode ser uma menção clara ao arrebatamento e não a uma alma saindo do corpo e indo para o céu. Até porque é válido lembrar que nessa parábola não existe em nenhum canto dela a palavra alma. Essa ideia que Lázaro morreu e a alma dele foi para o céu e a alma do rico foi para o inferno, essa ideia não aparece em lugar nenhum no texto. Isso é uma ideia colocada sobre o texto. O texto não aparece a palavra alma hora nenhuma.
E como eu disse, isso pode ser uma menção clara do arrebatamento. O pessoal quer entender isso como a alma indo para o céu, inferindo as suas ideias, seus pressupostos sobre o texto, não é o que o texto diz. Aí diz, manda que Lázaro molhe o dedo em água e ponha a ponta do dedo para refrescar minha língua. Então, um espírito, uma alma, tem que ter dedo, tem que ter língua e tem que sentir sede. Eclesiastes diz que não tem sentimento, amor, ódio, não tem nada, sentimento, desejo de água, sede, não tem nada. Então, esse texto está indo contra o restante da Bíblia, se entendermos esse texto como real. E é interessante que o pessoal fala, não, mas a revelação é progressiva. Eu concordo, a revelação é progressiva, mas nunca contraditória. E uma coisa interessante é que todos os povos em torno de Israel, mesmo na época de Moisés até o primeiro século, todos criam na questão, a carne, os egípcios, todos os povos criam nessa espécie de alma, entidade material com consciência fora do corpo. Apenas os hebreus, não, Deus não deixava eles crerem dessa forma. E já no Novo Testamento, o pessoal não é progressivo no Novo Testamento que fica claro. Não faz sentido. Todo mundo tinha essa revelação, cria dessa forma, se essa for a forma correta. Israel não. Deus segurou isso para o Novo Testamento revelar uma coisa que já é revelada a todos os povos. Eu acho que é o contrário, né? Essa ideia de alma é uma ideia que todos os povos tinham e Deus fez de tudo para que o povo não acreditasse nisso. E no Novo Testamento, o povo quer inferir as ideias sobre os textos que não aparecem. E é o que vemos nesse texto, pessoal, colocar ideias sobre o texto. For dividido por um espaço, um abismo ali, você vê a pessoa sendo atormentada no inferno, é muito interessante isso, né? O céu se torna pior do que o inferno, porque imagine, você tem um filho, um irmão, e ele não se salvou, você ficar vendo ele sendo queimado, torturado, atormentado. Isso nunca será o céu, né? O céu não seria o céu se fosse dessa forma. Vemos que isso aqui é uma história que Jesus se apropriou. Ela tem vários elementos que não condiz com a revelação bíblica, esse é um deles. E vemos também aqui, quando ele já vai dando todas as questões, Cristo usando uma coisa conhecida, uma história conhecida, para levar ao desconhecido. É interessante que quando chega no verso 28, diz assim, 27. Então replicou-lhe, Pai, lhe imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Isso é tão interessante que eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Tanto Moisés quanto os profetas apontavam para Cristo. Falava da necessidade do Messias, da vinda do Messias e de tê-lo como Salvador. O Antigo Testamento aponta e direciona tantas profecias para Cristo, o local onde ele nasceria, quando ele nasceria, a profecia de 70 semanas. Tudo apontava para Cristo. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Cristo já trazendo um desconhecido ali para eles, que era para ser conhecido, né? E continua a narrativa, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for com eles, arrepender-se-ão, for ter com eles, arrepender-se-ão. Se alguém ressuscitar e for lá falar com eles, eles se arrependerão. Aí Abraão replica, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha que interessante isso. Eles têm a Bíblia, a Tanar, né, o Antigo Testamento, Moisés, os profetas, os escritos ali. Se eles não ouvem, não se deixam persuadir pela Torá, pelos profetas e pelos escritos, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Ou seja, se eles não conseguem enxergar a Cristo pelas profecias dos profetas, por todo o Antigo Testamento, na nossa linguagem, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Essa ressurreição dentre os mortos é uma referência à sua própria ressurreição. É Cristo fazendo referência ao que aconteceria. E isso aconteceu tal qual a parábola diz, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos e ainda assim os judeus, muitos judeus não acreditaram em Jesus. Tinham Moisés e os profetas, eles não acreditaram em Jesus. Ressuscitou alguém dentre os mortos, o próprio Cristo, e ainda assim eles não acreditaram em Jesus. É o que a parábola diz. Isso aqui é claríssimo. Cristo usou um conto conhecido para chegar e levar o desconhecido para eles, que era sua morte e ressurreição, que eles deveriam crer em Cristo para terem o direito à vida eterna. E não em serem filhos descendentes de Abraão, se gloriar pai Abraão, como era uma coisa típica. Isso é nítido no Novo Testamento, essa questão de acharem que tem alguma vantagem por serem
filhos de Abraão. Essa parábola é claríssima sobre isso. E umas questões que devemos ter em consciência é que se Cristo quisesse falar sobre a imortalidade da alma ou a vida pós-morte aqui nessa parábola, era a hora certa, era a hora de Cristo usar aqui, morreu e sua alma foi para o céu. Era a hora de Cristo usar essa parábola especialmente para dizer isso. Essa parábola não diz nada disso. O pessoal usa ela inferindo uma ideia sobre ela, mas ela, quando analisada, ela vai totalmente contra o que o fim que o pessoal a usa. E o interessante é notarmos que se esse mendigo, né, foi realmente para o céu, temos vários problemas. Por quê? Veja em Atos 2, versos 33 e 34. Diz: Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara. Se esse mendigo foi realmente para o céu, se essa é uma história verdadeira, veja que interessante, Davi, uma das figuras mais importantes do judaísmo, tanto quanto Moisés, é dito aqui que Davi não subiu para os céus e o mendigo foi para o céu. Olha que interessante, o mendigo é mais importante na cultura judaica do que o próprio Davi. Agora eles vão torcer esse texto, né? A Bíblia é clara, meus irmãos. Tanto a salvação quanto a condenação é ressurreto. A pessoa tem que ressuscitar para ter o direito da vida eterna ou a condenação eterna. Não existe salvação e ou condenação fora do corpo. Essa doutrina, ela ataca frontalmente a maior promessa da Bíblia, que é a promessa da segunda vinda de Jesus Cristo. E é claro, em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esse conceito de salvação e ou condenação, ressurreto, Daniel, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Não vemos aqui nenhum tipo de condenação e ou salvação antecedendo a ressurreição, não existe isso nas Sagradas Escrituras. Temos também o próprio Lucas relatando isso no seu livro. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. A Bíblia é muito clara, meus irmãos, essa ideia de morrer e ir direto para o céu, morrer e ter uma consciência pós-morte, essa ideia é uma ideia muito complicada, essa ideia é uma ideia que ataca frontalmente a vinda de Cristo e temos que negar boa parte dos textos para aprovar uma ideia que não é uma ideia bíblica. E eu indico para vocês dois canais, o do meu amigo Sérgio Brantes, o professor de grego, meu querido amigo Sérgio Brantes, e o canal do Leonardo Barreto. Ele tem feito um trabalho impressionante, um trabalho magnífico nessa questão, nesse sentido, lutando aí contra essa ideia de salvação e condenação à parte de Cristo. Salvação e condenação, meus irmãos, somente por ocasião da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu finalizo lendo uma promessa maravilhosa para nós, que é o seguinte, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor, isso nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, Paulo deixou claro, o pessoal acreditava que nós chegaríamos primeiro ao céu do que os que morreram, e disse, não, de maneira nenhuma precederemos os que dormem, os que estão mortos. E ele continua, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras.
E mais um texto, meus amados. Paulo, olha a perspectiva de Paulo no que diz respeito ao encontro com o Senhor Jesus. Paulo diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. A promessa da vida eterna, meus irmãos, para mim, para você e todos os que dormiram em Cristo, é somente por ocasião da segunda volta de Cristo. Não creiam nessas ideias que vai contra essa promessa linda e maravilhosa. Temos que almejar, desejar ardentemente que Jesus volte logo. Temos que desejar que Jesus volte logo para que todos os que morreram em Cristo ressuscitem, as pessoas nas quais nós amamos e perdemos aí para a morte, que possamos vê-las com os nossos olhos e junto com eles sermos arrebatados e irmos para o céu, contemplar as maravilhas que Deus preparou para mim, para você e para todos os quanto amam a sua vinda. Não deixe que a morte ocupe esse lugar. Espero ter ajudado, que Jesus abençoe e ilumine vocês grandemente.